dia 14, estudando matemática para o Enem 2023. E na aula de hoje, a gente vai continuar estudando o gráfico das funções, afim, e responder algumas questões referentes a gráficos. Olá, eu me chamo Gabriel e sou estudante do último período de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Campina Grande. Então, a gente vai analisar inicialmente a função polinomial do primeiro grau, o gráfico delas. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho a lei de formação de uma determinada função e eu quero saber se ela é crescente ou se ela é uma função decrescente. Então, para isso, a gente vai precisar só analisar o valor de A. Por quê? Se esse valor de A ele for um número positivo, ou seja, for um número maior do que zero, necessariamente a gente vai ter uma função crescente. Se esse A for menor do que zero, necessariamente a gente vai ter uma função decrescente. Ainda vale aquele conceito que a gente aprendeu lá quando a gente estava estudando só funções, onde dados x1 diferente de x2 e a gente tem que f de x1 for maior do que o f de x2, a gente vai ter uma função crescente. Se a gente tem x1, x2 diferente e o f de x1 é menor do que o f de x2, então necessariamente a gente tem uma função decrescente. Ainda vale essa análise. Entretanto, como a gente já tem a lei de formação de uma função afim, que geralmente é dada, ou então se a gente só tiver o gráfico, a gente vai saber se ela é crescente ou decrescente, tá? Então, quem que é o A? O A é justamente o termo aqui que acompanha o x. Vamos ver em exemplos como é que isso ocorre. Então, por exemplo, nessa função aqui, f de x é igual a 2x menos 1. A, no caso, para a gente aqui é o 2. A, ele é um número positivo ou negativo? É um número positivo, ó. Ele é um número maior do que zero. Então, essa função aqui, a gente já sabe que ela é uma função crescente. E se a gente quiser determinar o gráfico dessa função, a gente precisa necessariamente calcular alguns pontos. Então, geralmente a gente sugere colocar tanto pontos negativos quanto pontos positivos. Ou seja, aqui nesse caso eu coloquei do menos 2 até o 2. Então, no menos 2, substituindo aqui onde tem x por menos 2, a gente vai ter 2 vezes menos 2, que vai dar menos 4 menos 1, menos 5. Calculando no menos 1, a gente vai ter 2 vezes menos 1, que dá menos 2 menos 3 vai dar menos 2 menos 1, dá menos 3. E o mesmo serve para o restante. No 0 vai dar menos 1, no 1 vai dar 1 e no 2 vai dar 3. E está aqui a representação. E a gente nota que realmente essa função ela é crescente. No caso aqui da minha função g de x, eu tenho menos 3x mais 1. O A para a gente é justamente o menos 3. É o menos 3 que está multiplicando aqui o meu x. Menos 3 ele é um número positivo ou negativo? É um número negativo. Ó. Ele é menor do que zero. Então, necessariamente, a gente já sabe que essa função ela vai ser uma função decrescente. Então, calculando aqui para saber como vai ser o formato dessa função, a gente estipula novamente pontos. Então, eu representei no mesmo intervalo do menos 2 até no 2. Então, no menos 2 vai dar 7, substituindo aqui no x. No menos 1 vai dar 4, no 0 vai dar 1, no 1 vai dar menos 2 e no 2 vai dar menos 5. Por que, professor? Que só está colocado 2 pontos, então necessariamente eu não preciso colocar os outros pontos? A verdade é que dependendo de onde você esteja representando, você só precisa de 2 pontos. A gente sabe que com 2 pontos a gente consegue determinar uma reta. Então, se eu estou trabalhando com uma malha quadriculada como essa aqui do fundo, que é a malha do plano cartesiano, ela tem as mesmas medidas. Ela tem um espaçamento, geralmente, que você pode estipular como sendo de 1 a uma unidade, tanto em x como em y. Então, quando você traça essa reta, automaticamente você já sabe todos os pontos que vai tocar. Então, necessariamente, a representação ela pode ser feita somente com dois pontos no caso da função afim. Agora a gente vai aprender o zero da função polinomial do primeiro grau. Tem alguma diferença, será, do zero lá quando a gente calculou na função geral? E a verdade é que não. Porque quando eu quero saber o zero na função polinomial, ou seja, quando o eixo y aqui é zero, ou seja, que tem valor só em x,
a gente basta trocar o f de x por zero, ou trocar y por zero. Então, eu tenho aqui a lei de formação da minha função, f de x igual a ax mais b. Para saber onde tem o zero dessa função, a gente substitui onde tem f de x por zero. Então, vai ficar essa expressão aqui, ax mais b igual a zero. Note que, por exemplo, vocês poderiam resolver essa equação mesmo sem valores, onde vai dar que x vai igual a menos b sobre a. Essa é uma forma de você aprender, você pode decorar essa fórmula. No entanto, nem anotei aqui a fórmula, porque o ideal é a gente fazer sempre esse processo, colocar onde tem f de x por zero e resolver a equação. Um conceito muito importante que vocês têm que aprender é que o ponto que intercepta com y é 0 e b. O que isso significa? Significa que, por exemplo, dado aqui a minha função em y, aqui, esse valor aqui que vai tocar vai ser justamente o valor de b. Ou seja, vai ser 0 em x e 1 em b nesse caso. Ou seja, na minha função aqui, o valor de b é 1, ou seja, em y vai tocar em 1. Nesse caso aqui, o valor de b é menos 1, e a gente nota que realmente nessa função, ó, está aqui o menos 1 no eixo y e está em 0 em x. Por que isso é importante? Porque a depender da questão, se ela for uma representação gráfica, por exemplo, que cai muito no Enem, você consegue poupar muito tempo só sabendo dessa informação. Que na minha função afim, o valor de b é sempre o valor que está aqui no y, esse ponto aqui. Se a gente tiver essa seguinte situação, a gente quer determinar esse m para que o gráfico da função j, com j de x igual a essa expressão aqui, menos 3 mais 6m, que multiplica x mais 1, intercepte o ponto em x, intercepte o eixo x no ponto 1 e 0. A gente sabe que essa representação aqui, o primeiro termo sempre é o elemento x e o segundo termo sempre é o elemento y. Ou no caso, aqui, o j de x. Então, por exemplo, para a gente solucionar isso, basta somente substituir esse ponto aqui, que foi dado na nossa equação. Então, vai ficar o seguinte. Para x igual a 1, a gente tem que j de x é igual a 0. Por sua vez, substituindo, a gente tem que 0 vai ser igual a menos 3m, a menos 3 mais 6m, vezes 1 mais 5. Só que multiplicar aqui por 1 não vai mudar nada na nossa equação. Ou seja, 1 vezes menos 3 vai continuar menos 3, e 1 vezes 6m vai continuar 6m. Daí, a gente fica o seguinte, menos 3 mais 5, que são valores aqui independentes, não tem nenhuma variável multiplicando eles, então a gente pode somar. Então, eu tenho menos 3 mais 5 vai dar 2. Então, a gente tem que 2 mais 6m. O 6m eu só repito aqui. Daqui, a gente isola o 6m. Então, eu tenho que 6m é igual a menos 2. O 2 estava positivo, passou para o outro lado da equação negativo. E a gente pode dividir ambos os termos da equação por 2. Certo? Então, dividindo aqui por 2 vai dar 3. E dividindo aqui por 2 vai dar menos 1. Então, vai ficar, no caso, 3m igual a menos 1. E isolando aqui, a gente vai ter que m vai ser igual a menos 1 sobre 3. Que é a solução dessa questão. Agora, a gente vai resolver algumas questões do Enem. Onde necessariamente a gente tem todas elas, onde necessariamente a gente tem todas as questões desse vídeo por meio de representações gráficas. Então, essa questão ela é do Enem, do PPL de 2020. E ela diz o seguinte: um professor pediu aos alunos que esboçassem um gráfico e representam a relação entre o metro cúbico e o litro, utilizando o software. Pediu ainda que representasse graficamente os pontos correspondentes às transformações de 0 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 4 metros cúbicos em litros. O professor recebeu de 5 alunos os seguintes gráficos. Está aqui os gráficos, gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4 e gráfico 5. Então, o gráfico que melhor representa o esboço da transformação de metro cúbico para litro é do aluno, e está aqui as opções. A primeira coisa que a gente tem que lembrar: quanto que vale 1 metro cúbico?
Isso, necessariamente, a gente aprende tanto lá em física, como aprende em química, como também acho que a gente visualiza um pouco lá no fundamental. Então, por exemplo, a gente sabe que necessariamente 1 metro cúbico ele corresponde a uma capacidade de 1.000 litros. Então, a gente tem o seguinte, ele quer saber de 0, de 2 e de 4. Então, em 0 metro cúbico, a gente vai ter 0 litros. Vamos ver se a gente pode descartar alguma alternativa. Então, todo mundo está começando aqui ó, no 0. Então, a gente não pode descartar nenhuma alternativa ainda. Em 2 metros cúbicos, a gente vai ter 2.000 litros. É só multiplicar 2 vezes 1.000, certo? Dá 2.000 litros. E por fim, no 4 metros cúbicos, a gente vai ter 4.000 litros. Então, a gente vai ver agora a representação, qual que é. Então, a gente tem aqui, ó, no 2, raiz cúbica de 2, não faz sentido isso aqui. No 2 está dando 400. E observando aqui, a gente nota que é justamente a alternativa 5 aqui, o gráfico 5, que no caso a alternativa é. No 2 está indo no 2.000, no 4 está indo em 4.000. Continuando, a gente tem o seguinte. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A gente tem aqui o gráfico dessa função e aí ele pergunta o seguinte. A representação algébrica do lucro L em relação do tempo é. E a gente tem aqui algumas alternativas. Para responder isso, a gente precisa observar o gráfico. Então, observando o gráfico, você tem que lembrar daquele ponto importante que eu falei. O valor de B na minha equação é sempre o valor que toca aqui no meu Y. E por que eu estou falando em relação ao valor de B? Porque se a gente observar bem, essa função aqui ela é uma reta. E as funções que são representadas por reta são funções afins. Então, necessariamente, o formato dessa função é o quê? Y é igual a x mais b. No caso aqui, ele está falando em L, então a gente trocou aqui. E como é em relação ao tempo, eu coloquei um t aqui. Então, L de t é igual a t mais b. Para ficar até de acordo aqui com as minhas alternativas. A gente sabe o valor de b, porque o valor de b é o valor que toca aqui no meu eixo y, que no caso aqui é 1.000, que é menos 1.000, né? Então, o valor de b a gente sabe que é menos 1.000. Daqui, a nossa equação já fica o seguinte, substituindo, a gente fica com L de t igual a t menos 1.000. Se a gente observar bem, a gente nem precisa mais fazer nenhum cálculo, porque a letra A não tem menos 1.000, a letra B também não, a letra C também não e a letra E também não. A única alternativa que tem é a alternativa D, que já seria a nossa alternativa correta. Mas, por exemplo, se nesse caso tivesse mais de uma alternativa que tivesse esse menos 1.000, a gente precisaria continuar. Então, por exemplo, a gente sabe um dos pontos dessa equação. Sabe que no dia 20 teve o total de 3.000 de lucro. Então, esse é um dos pontos. E a gente pode substituir na nossa equação. Então, a gente tem o seguinte. Para encontrar o valor, basta analisar que t de 20 é igual a 3.000. Então, substituindo na fórmula, a gente tem o seguinte. Que 3.000, substituindo aqui o t, substituindo o L de t aqui por 3.000, então 3.000 vai ser igual a 20A menos 1.000. Passando esse 1.000 para o outro lado, a gente vai ter 3.000 mais 1.000 igual a 20A. Ele passou positivo, porque ele estava negativo, ele passa para o outro lado da igualdade com sinal trocado. Então, 3.000 mais 1.000 vai me dar 4.000. Então, 4.000 vai ser igual a 20. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Logo, A vai ser igual a 4.000 dividido por 20. E 4.000 dividido por 20 vai me dar 200. É só cancelar esse zero com esse, fica 400 dividido por 2, que é igual a 200. Então, a representação algébrica realmente é aquela, ó, L de t igual a 200t menos 1.000. Agora, uma questão do Enem de 2018. Então, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustíveis são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste
até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, na qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, o eixo vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, que é o eixo horizontal. Então, a gente tem aqui a representação gráfica. A questão ela pergunta: a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é, e me dá as alternativas, que são essa daqui. A primeira coisa que a gente observa novamente é aqui o quê? Essa função é uma função afim ou uma função linear. Ou uma função polinomial do primeiro grau, no caso. Não linear não, porque linear é uma função que necessariamente toca aqui no zero. Daqui, a gente consegue resolver novamente essa questão só observando o gráfico, sem fazer nenhum cálculo. Por quê? A gente sabe que o valor de B é justamente o valor que toca aqui no Y. Então, a gente sabe que a gente tem uma função afim, então necessariamente a representação dela vai ser dessa forma. Y vai ser igual a x mais B. A gente sabe o valor de B, que é justamente o ponto aqui que toca no Y e que é 0 em x, que no caso aqui é 50. Então, B vale 50. E a representação, por sua vez, até aqui já fica y igual a x mais 50. Daqui a gente já consegue descartar três possibilidades. Já não pode ser nem a letra A, nem a letra C e nem a letra D. Ou é a letra B ou é a letra D. Só que ainda a gente consegue descobrir sem fazer nenhum cálculo. Por quê? A gente sabe que quando o A é maior do que zero, a gente tem uma função crescente. E quando o A é menor do que zero, a gente tem uma função decrescente. E se a gente observa que essa função está decrescendo. Com o passar aqui da distância percorrida, o combustível está diminuindo. Então, necessariamente, esse A aqui tem que ser um número negativo. E a única alternativa em que A é um número negativo, aqui no caso dessas duas que sobraram, é justamente na alternativa B, que é menos x sobre 10. Mas supondo, por exemplo, que você não saiba desse fato. Como que eu vou calcular isso? A gente pode estipular um ponto. Por exemplo, esse ponto aqui. A gente sabe que em y é 0 e em x é 500. Então, a gente faz a substituição. Então, a gente vai ter o seguinte. Que em y é igual a 0, x é igual a 500. Então, substituindo na nossa equação, a gente tem que 0 vai ser igual a 500A mais 50. Por sua vez, eu passo o 50 para o outro lado, então vai ter que menos 50 vai ser igual a 500A. Ele passa o negativo pelo fato dele estar positivo aqui, no lado direito da igualdade. Daqui, o 500 ele está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar menos 50 dividido por 500. A gente cancela 0 com 0, fica menos 5 sobre 50. A gente divide em cima e embaixo por 5, e no fim das contas a gente chega aqui. A, na verdade, é igual a menos 1 sobre 10. Ou seja, a alternativa B. Que era o que a gente encontrou. Ó. Menos 1 sobre 10, que multiplica x mais 50. Como não tem nada aqui, a gente intuitivamente a gente sabe que tem um 1. Certo? Por isso que não está aqui a representação do menos 1. Então, na minha próxima questão, também é do Enem de 2017. Ela diz que um sítio ele foi adquirido por 200 mil. O proprietário ele verificou que a valorização do imóvel após a aquisição cresceu em função do tempo, conforme o gráfico, e que essa tendência de valorização se manteve nos anos seguintes. O valor desse sítio no 10º ano após a sua compra em real será de... Observando o gráfico, o que a gente percebe novamente? Essa função ela é uma função polinomial do primeiro grau ou uma função afim. Então, a representação dela vai ser f de x igual a x mais b. Daqui, o que a gente tem? A gente sabe, novamente, o valor de b, só olhando a representação gráfica, porque o valor de b, novamente, a gente lembra lá da definição que a gente teve, que é o valor em que x é 0 e tem só valor em y, ou seja, o ponto aqui que toca no eixo y, que no caso aqui é 200 mil. Então, B é igual a 200 mil. Substituindo, a gente chega nessa equação aqui. F de x igual a x mais 200 mil.
Daqui, a gente já consegue descartar aqui a possibilidade de ser a letra A, necessariamente. A não ser que esse valor aqui de A seja um valor negativo, mas possivelmente não é o caso. Porque ele falou que o imóvel ele vai se valorizando a cada ano, então não faz sentido esse valor de A aqui ser negativo. Continuando, a gente tem um dos pontos, que diz que, no caso aqui, por exemplo, com 2 anos, ele passou a custar 240 mil. Então, a gente tem que, para x igual a 2, a gente tem 240 mil. Substituindo, a gente vai ter o seguinte. Quando x é igual a 2, ou seja, f de 2 vai ser igual a 2 vezes a mais 200 mil. Só que, por sua vez, a gente sabe quanto é esse f de 2. O f de 2 é justamente 240 mil. Então, a gente vai ter que 240 mil é igual a 2a mais 20 mil. Passando aqui o 200 mil para o outro lado da equação, ele vem com sinal negativo, então vai ficar 240 mil menos 20 mil, que é igual a 2a. Por sua vez, efetuando os cálculos aqui, vai me dar só 40 mil. Então, 40 mil vai ser igual a 2a. Passando o 2 aqui dividindo, a gente vai ter que A, na verdade, é igual a 40 mil dividido por 2, e 40 mil dividido por 2 vai me dar 20 mil. Agora, a gente sabe o formato da nossa equação. A nossa equação, nesse caso, é essa daqui, f de x igual a 20 mil, x mais 200 mil. E ele quer saber após 10 anos. E x, por sua vez, a gente sabe que representa a quantidade de anos. Então, a gente vai calcular justamente o f de 10. Então, calculando o f de 10, a gente vai ter o seguinte. Vai ficar 20 mil vezes 10 mais 200 mil. 20 mil vezes 10 vai me dar 200 mil. Então, eu vou ter 200 mil mais 200 mil. E 200 mil mais 200 mil vai me dar 400 mil. Ou seja, necessariamente, vai ser a minha alternativa D. E é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês estejam curtindo essa playlist e peço para que se inscrevam e compartilhem aí com os colegas.